Lei nº 2.578, de 20 de abril de 2012. Capítulo 14. Da demissão, exoneração, perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças e da declaração de indignidade de permanência no serviço ativo da corporação. Artigo 132. A exclusão da corporação efetua-se por: inciso 1, demissão; inciso 2, exoneração; inciso 3, perda do posto ou da patente; inciso 4, perda da graduação; inciso 5, licenciamento. Parágrafo único. O militar exonerado ou demitido não tem direito a qualquer remuneração, regendo-lhe a situação militar a Lei Federal do Serviço Militar. Artigo 133. A exoneração é concedida a requerimento do interessado. Inciso 1. Sem indenização aos cofres públicos, quando contar tempo igual ou superior ao transcorrido com sua função, habilitação, aperfeiçoamento ou especialização profissional. Inciso 2. Com indenização aos cofres públicos, pela formação, habilitação, aperfeiçoamento ou especialização profissional, pelo tempo que restar para completar o previsto no inciso 1 deste artigo. Parágrafo 1º. A indenização prevista no inciso 2 deste artigo é calculada com base na remuneração atualizada referente ao posto ou graduação ostentada durante o curso de formação ou preparação, multiplicada pelos meses restantes. Parágrafo 2º. Quando, durante o curso de formação ou preparação, houver elevação na escala hierárquica, o valor a que se refere o parágrafo 1º deste artigo é calculado com base na média aritmética da remuneração atualizada referente aos graus hierárquicos ostentados durante o curso. Artigo 134. O militar é exonerado de ofício quando: inciso 1, tomar posse em cargo público de provimento efetivo; inciso 2, tendo sido incluído na corporação, não se apresentar no prazo estabelecido. Artigo 135. O militar que responda a processo disciplinar só pode ser exonerado a pedido após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade aplicada. Artigo 136. O direito à exoneração pode ser suspenso na vigência de estado de guerra, calamidade pública, estado de defesa e de sítio, grave perturbação da ordem pública ou em caso de mobilização. Artigo 137. O militar que houver perdido o posto e a patente ou a graduação é demitido ex officio. Artigo 138. O militar da reserva remunerado ou reformado que houver perdido o posto ou a patente ou a graduação continua a perceber os proventos de sua inativação. Artigo 139. O militar pode ser demitido a bem da disciplina se demonstrar incompatibilidade para o exercício da atividade militar ou se tiver conduta que não lhe recomende a permanência no serviço ativo da corporação. Artigo 140. A demissão da corporação a bem da disciplina acarreta a perda do grau hierárquico e não isenta o demitido das indenizações dos prejuízos que causou à Fazenda Pública Estadual. Capítulo 15. Do tempo de contribuição. Artigo 141. Tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo contínuo ou não, computado dia a dia, entre a data da inclusão na corporação e a do limite estabelecido para a contagem ou a data de exclusão do serviço ativo. Parágrafo 1º. Computa-se ainda como tempo de efetivo serviço, inciso 1, o tempo de contribuição prestada em qualquer organização militar, federal ou estadual, contado exclusivamente para fins de inatividade. Inciso 2, o tempo passado dia a dia nas organizações militares do Estado de Tocantins pelo militar da reserva da corporação,
convocado ou mobilizado para o exército de funções militares estaduais. Parágrafo 2º. Ao tempo de contribuição a que se refere este artigo, apurado e totalizado em dias, é aplicado o divisor de 365 dias para a correspondente obtenção dos anos de efetivo serviço. Artigo 142. Anos de serviço é a expressão que designa o tempo de contribuição a que se refere o artigo 141 desta lei, não computados para fins de gratificações adicionais ou quaisquer outras vantagens pecuniárias, com as seguintes acréscimos. Inciso 1. Tempo de contribuição público federal, estadual ou municipal, prestado pelo militar estadual anterior à sua inclusão na corporação, excetuado o constante no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 141 desta lei. Inciso 2. Tempo de contribuição prestado em atividade privada. Inciso 3. Tempo de contribuição autônomo. Parágrafo único. Não se computa para nenhum efeito o tempo, inciso 1, passado em licença para tratar de interesse particular. Inciso 2, passado como desertor. Inciso 3, decorrido em cumprimento de pena de suspensão de exercício do posto, graduação, cargo ou função, por sentença com trânsito em julgado. Inciso 4, decorrido em cumprimento de pena restritiva da liberdade, por sentença com trânsito em julgado, desde que não tenha sido concedida suspensão condicional da pena ou não tenha o militar sido designado para o exercício de qualquer cargo ou função. Neste caso, o tempo é computado para todos os efeitos, se as condições estipuladas na sentença não o impeçam. Artigo 143. É computado como se estivesse em exercício das respectivas funções o tempo que o militar estiver afastado por motivo de ferimento recebido em acidente em serviço, na manutenção da ordem pública ou de moléstia adquirida no exercício de qualquer função militar estadual. Artigo 144. O tempo de contribuição do militar beneficiado por anistia é na conformidade do respectivo ato concessivo. Artigo 145. O tempo de contribuição passado pelo militar no exercício de atividades decorrentes ou dependentes de operações de guerra é regulado em legislação específica. Artigo 146. O pedido de transferência para a reserva remunerada do militar que tenha completo o termo de contribuição ou esteja em via de completá-lo é comunicado para efeito de substituição ao comandante-geral da corporação com antecedência de 30 dias. Artigo 147. Na contagem dos anos de serviço, não pode ser computado qualquer superposição dos tempos de serviço público federal, estadual ou municipal, ou passada em órgãos da administração indireta e fundações mantidas pelo poder público entre si, nem com os acréscimos de tempos para os possuidores de cursos universitários, inclusive prestado à atividade privada, e nem com o tempo de contribuição computável após a inclusão na corporação, matrícula em órgão de formação militar ou nomeação para posto ou graduação na corporação. Capítulo 16. Da convocação de militar da reserva remunerada. Artigo 148. O militar na reserva remunerada pode ser convocado para o serviço ativo em caráter transitório e mediante aceitação voluntária por ato do chefe do Poder Executivo, se conveniente ao serviço, quando, inciso 1, se torne necessário o aproveitamento de conhecimentos técnicos e especializados do militar. Inciso 2, não haja no serviço ativo militar habilitado a exercer a função vaga na organização militar. Parágrafo 1º. O militar designado tem os direitos e os deveres do militar na ativa em igual situação hierárquica, salvo quanto à promoção. Parágrafo 2º. A convocação a que se refere este artigo é realizada por ato do comandante-geral da corporação quando se tratar de praças,
Parágrafo 3º. A transitoriedade da convocação não impede ao militar a permanência no serviço ativo até que implemente o tempo necessário à sua inativação. Parágrafo 4º. O militar convocado por tempo determinado retorna automaticamente à situação anterior, assegurando-se-lhe os direitos adquiridos durante o período da convocação. Parágrafo 5º. A antiguidade dos militares convocados para o serviço ativo regula-se pela norma do artigo 16 desta lei. Capítulo 17. Da jornada de trabalho. Artigo 149. Os comandantes das unidades das companhias, incorporadas ou destacadas, dos pelotões, dos destacamentos ou subdestacamentos, são responsáveis pela adequação do emprego dos militares, de modo a cumprirem as obrigações institucionais, guardado o período de repouso mínimo equivalente ao dobro das horas trabalhadas. Parágrafo 1º. Independentemente do período de repouso mínimo fixado neste artigo, o militar pode ser convocado semanalmente, uma vez para instrução geral e 2 vezes para atividades de educação física, não excedendo cada convocação a 3 horas contínuas. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, na iminência ou ocorrência de calamidade ou perturbação da ordem pública, operações e eventos sociais de grande concentração popular, o militar pode ser convocado no interesse do serviço em regime diferenciado de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 3º. A jornada de trabalho do aluno matriculado em curso da corporação é regulada pela unidade a que se vincula. Capítulo 18. Da movimentação. Artigo 150. Os regulamentos de movimentação de oficiais e praças em serviço ativo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar são baixados por decreto do chefe do Poder Executivo, compreendendo, inciso 1, a jurisdição de âmbito estadual da corporação. Inciso 2, o aprimoramento da eficiência da corporação. Inciso 3, a prioridade na formação e aperfeiçoamento dos quadros. Inciso 4, a operacionalidade da Força Militar em termos de emprego permanente. Inciso 5, a predominância do interesse público sobre o interesse privado. Inciso 6, a continuidade no desempenho das funções. Inciso 7, a movimentação como decorrência dos deveres e das obrigações da carreira militar e como direito nos casos especificados na legislação pertinente. Inciso 8, a disciplina. Inciso 9, a vivência profissional de âmbito estadual. Inciso 10, o interesse do militar quando pertinente. Parágrafo único. No cumprimento no disposto no inciso 9 deste artigo, pode o militar, a critério do comandante-geral da corporação, ser movimentado a todo tempo. Artigo 151. O militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade militar, a servir em qualquer parte do Estado e, quando designado, em qualquer parte do país ou do exterior. Capítulo 19. Das recompensas e das dispensas do serviço. Artigo 152. As recompensas constituem o reconhecimento do Estado pelos bons serviços prestados pelo militar. Parágrafo 1º. São recompensas militares, inciso 1, o prêmio de honra ao mérito. Inciso 2, as condecorações por serviços prestados. Inciso 3, os elogios e as referências elogiosas. Inciso 4, a dispensa do serviço. Parágrafo 2º. As recompensas são concedidas na conformidade das normas estabelecidas nas leis e nos regulamentos da corporação. Artigo 153. A dispensa do serviço é concedida ao militar para afastamento total do serviço em caráter temporário, com remuneração integral, computado como tempo de efetivo serviço.
Inciso 1. Em recompensa pelo bons serviços prestados, por prazo não superior a 30 dias. Inciso 2. Mediante desconto em férias. Capítulo 20. Da Inspeção de Saúde. Artigo 154. A inspeção de saúde, normatizada por ato do Comandante-Geral da Corporação, tem por objetivo avaliar a situação de rigidez do militar com vistas à promoção, à realização de cursos, à seleção interna e à melhoria de sua qualidade de vida em função dos riscos existentes no ambiente de trabalho e de doenças laborais. Capítulo 21. Do conceito profissional e moral. Artigo 155. O conceito profissional e moral, graduado de 0 a 130 pontos, é atribuído individualmente para efeito de promoção e pelo comandante a qual o avaliado esteja ou tenha sido subordinado funcionalmente nos últimos 6 meses. Parágrafo 1º. Na atribuição do conceito a que se refere este artigo, consideram-se os requisitos relativos à moral e ao desempenho profissional do militar, a seguir definidos. Inciso 1. Contribuição para a manutenção da hierarquia e da disciplina. A linha A. Participação do militar de forma disciplinada e disciplinadora. A linha B. Consciência e respeito à ordenação das autoridades em seus diferentes níveis. Inciso 2. Interesse no aprimoramento intelectual e profissional, empenho do militar no seu desenvolvimento cultural e técnico. Inciso 3. Consciência ética e respeito aos direitos e deveres inerentes à cidadania. Conduta do militar que denote consciência moral quanto ao cumprimento das leis e ordens das autoridades constituídas, ao cumprimento dos princípios norteadores dos direitos humanos e dos demais princípios regentes da vida em sociedade. Inciso 4. Destemor e segurança nas atitudes. Capacidade de um policial militar enfrentar com coragem, conhecimento, firmeza, equilíbrio e prudência as situações difíceis ou perigosas. Inciso 5. Disponibilidade e compromisso com o resultado. Grau de comprometimento do militar, convocado ou não, em contribuir para o atendimento das necessidades da instituição e para o cumprimento das metas da corporação. Inciso 6. Criatividade, capacidade de buscar e propor ideias para soluções de problemas no ambiente de trabalho. Inciso 7. Iniciativa no exercício profissional, predisposição do policial militar para resolver prontamente as situações, por mais difíceis que sejam, e que não estejam inseridas nas ordens recebidas, mediante ação consciente e refletida. Inciso 8. Apresentação e higiene pessoais. Zelo do policial militar com a aparência e a higiene pessoais. Inciso 9. Esforço de aprimoramento físico. Ações do policial militar com vistas ao desenvolvimento e à manutenção do condicionamento físico adequado ao desempenho de suas atividades. Inciso 10. Zelo com os bens da fazenda pública. Responsabilidade do policial militar pelo uso e pela conservação dos meios e bens públicos. Inciso 11. Relacionamento em sociedade. Conduta ilibada do policial militar no meio civil. Inciso 2. Pontualidade e assiduidade. Cumprimento do horário de entrada e permanência no local do trabalho e saída dele e a frequência. Inciso 13. Organização e qualidade. Habilidade do policial militar em exercer suas atividades de forma ordenada e sistemática, com resultado satisfatório, visando a excelência do serviço. Parágrafo 2º. O conceito é atribuído pelo avaliador para cada quesito referido no parágrafo 1º deste artigo da seguinte forma. Inciso 1, 10 pontos para excelente. Inciso 2, 8 pontos para muito bom.
Inciso 3, 5 pontos para bom. Inciso 4, 3 pontos para regular. Inciso 5, 0 ponto para insuficiente. Parágrafo 3º. Para fins de verificação do valor final atribuído pelo avaliador, somam-se os valores conferidos para cada quesito. Parágrafo 4º. Para fins de cálculo do conceito profissional e moral, extrai-se a média aritmética dos valores finais atribuídos pelos avaliadores. Capítulo 22. Das contribuições compulsórias. Artigo 156. O militar estadual contribui para: inciso 1, o pecúlio militar, mediante chamada do comandante-geral. Inciso 2, Fundo de Assistência dos Militares Ativos e Inativos. Parágrafo 1º. Para fins do inciso 1 deste artigo, os militares ativos e inativos contribuem com 0,7% do subsídio do soldado, cuja regulamentação se faz por ato do comandante-geral da corporação. Parágrafo 2º. Para fins do inciso 2 deste artigo, os militares ativos e inativos contribuem com 0,5% do subsídio do posto ou graduação para a formação do Fundo de Assistência, cuja regulamentação se faz por ato do comandante-geral da corporação. Capítulo 23. Do Fundo de Fardamento da Polícia Militar. Artigo 157. O Fundo Fardamento, FUNFARDA, destina-se a prover as despesas com fardamento do policial militar ativo. Artigo 158. São aportes financeiros da FUNFARDA, inciso 1, R$ 65,80 por policial militar, repassados mensalmente pelo Tesouro do Estado ao Fundo, juntamente com os repasses da folha de pagamento. Inciso 2, doações. Inciso 3, resultados de aplicação dos valores do fundo no mercado financeiro. Parágrafo único. O valor de que trata o inciso 1 deste artigo pode ser modificado por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 159. Cumpre ao comandante-geral da Polícia Militar a gestão e a regulamentação do FUNFARDA. Capítulo 24. Das disposições finais e transitórias. Artigo 160. O militar, ao ser transferido para a reserva remunerada, reformado, demitido ou exonerado, deve transferir formalmente os bens e valores que estiverem sob sua guarda ao comandante da unidade a que pertencia ou a quem este indicar. Parágrafo único. Quando o militar estiver impossibilitado de realizar a transferência de que trata o artigo, o comandante-geral da corporação ou a autoridade a que ele esteja imediatamente subordinada nomeia comissão para o inventário dos bens, para efeito de transmissão ao sucessor designado. Artigo 161. É vedado o uso por parte de qualquer pessoa ou organização civil de designações que possa sugerir vinculação à Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros Militar. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às associações, aos clubes, aos círculos e às outras instituições que congreguem membros da corporação e que se destinem exclusivamente ao intercâmbio social e assistencial entre militares e respectivos familiares e entre os militares e a sociedade civil do local. Artigo 162. O chefe do Poder Executivo pode convocar oficiais da reserva remunerada da própria corporação para presidir inquéritos policiais militares ou conselho de justificação ou para a realização de outros procedimentos administrativos, quando falte oficial da ativa em situação hierárquica compatível com a do investigado. Parágrafo 1º. O convocado, na conformidade deste artigo, alegando razões relevantes de natureza pessoal,
pode pedir dispensa da missão para a qual seja designado. Parágrafo 2º. A convocação precedida de inspeção de saúde perdura pelo tempo necessário ao total cumprimento do encargo. Parágrafo 3º. Fim da atividade, objeto da convocação, recalcula-se os proventos do convocado mediante adequação à nova situação e ao tempo efetivo de serviço prestado. Artigo 163. Aplica-se subsidiariamente na corporação as normas que regem o Exército Brasileiro no que lhe for pertinente. Artigo 164. Fica assegurada a promoção ao posto e a graduação imediatamente superior a todos os militares que preencham os requisitos estabelecidos em lei, observadas as vagas existentes. Artigo 165. Revogam-se, inciso 1, a Lei 125, de 31 de janeiro de 1990, inciso 2, a Lei 1161, de 27 de junho de 2000, inciso 3, a Lei 1162, de 27 de junho de 2000, inciso 4, a Lei 1437, de 3 de março de 2004. Artigo 166. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Palácio Araguaia, em Palmas, aos 20 dias do mês de abril de 2012, 191 da Independência, 124 da República e 24 do Estado. José Wilson Siqueira Campos, governador do Estado.